Muito bom dia para a nossa live Descomplicando a Constelação Familiar. Hoje nosso tema vai ser ansiedade. Hoje eu vou trazer um novo olhar para você sobre a ansiedade e mostrar de forma efetiva como a constelação familiar pode te auxiliar aí nesse processo da ansiedade. Então hoje o assunto aí, fiquem comigo, deixa o pessoal ir chegando, porque muitas coisas boas, muitas informações, várias chavinhas de virada para vocês. Atendendo a pedidos de pessoas queridas aí, né? Muitas questões. Eu vou fazendo as lives de acordo com as demandas, com as pessoas que vão chegando para fazer constelação e vão pedindo, né? E a gente vai trazendo os temas. E um tema muito recorrente, que eu sempre fiz constelações e tem aumentado muito, é sobre a ansiedade, né? Que tem aumentado muito, tem até uma pesquisa que após a pandemia os índices de ansiedade aumentaram 25%. Então, assim, são índices grandes, né? Então é uma demanda muito grande aí de ansiedade, mas tem muita coisa por trás disso tudo. Então vamos lá, né? Imagina aí uma cena junto, como é que a gente vive aí nessa ansiedade, né? A gente na cama de noite, sem conseguir dormir, com um monte de pendência, coisas que nós não conseguimos fazer, pensando como que vai ser, como é que nós vamos fazer para poder fazer as coisas que a gente precisa fazer no outro dia, como é que a gente vai fechar o mês, como é que a gente vai fazer. E aquela ansiedade louca, que aquilo ali vai nos consumindo e a gente perde o sono, aquele excesso de pensamento, e vai dando uma angústia e a noite vai passando. Quem nunca, né? Passou por essas situações aí de ansiedade profunda, sem dormir, esse excesso de pensamento e, né, a nossa ansiedade, ela vem surgindo de diversas formas, né, esse medo excessivo do futuro, né, porque a ansiedade, a gente tá com a mente lá pra frente, então a gente tá sempre fazendo algo, né, como se a gente estivesse correndo para buscar alguma coisa, né, com esse excesso de pensamento e esse medo louco de falhar. Mas aí, pra gente poder... Hoje quero falar pra vocês como que a constelação familiar vai auxiliar vocês nesse processo, porque a constelação familiar, ela traz a raiz das questões. Então a gente sair um pouquinho da superfície pra gente ir pra raiz das questões. É sobre isso que eu quero falar nessa live. Como que a gente pode olhar para as raízes da nossa ansiedade, que é algo que eu sei que perturba aí muita gente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar, tô aqui nesse processo, né, da constelação familiar, auxiliando vocês, trazendo mais simplicidade no processo, descomplicando, para que vocês possam entender melhor o que é a constelação familiar, porque realmente a constelação é algo muito novo e ainda gera muitas dúvidas. E bom dia, Isaura, querida. Então essa é a minha proposta para vocês aqui com a constelação. Então eu vou sempre trazendo temas que a constelação pode te auxiliar, mas temas do dia a dia. Temas que você vive no seu dia a dia, para vocês entenderem com clareza o que é constelação. Porque a constelação, ela é só para dar uma introdução para vocês entenderem, a gente trabalha no nosso nível de alma, um nível bem mais profundo aí dentro do nosso sentir. Por isso que quando eu falo que a gente vai buscar a raiz das nossas questões, é porque a gente vai ali no nosso nível de alma, ali naquele lugar inconsciente onde nós não estamos percebendo. E hoje eu quero falar desse lugar inconsciente que nós não estamos percebendo, que é a nossa ansiedade. Muitos de nós não estamos percebendo da onde que está vindo essa ansiedade louca. Então, só para contextualizar a ansiedade, né, que a ansiedade, ela é algo assim, natural, tá, gente? Ela é algo natural do nosso ser. Ela é um hormônio, o cortisol é um hormônio que ele é fabricado para regular as nossas relações. Então, quando a gente vai sofrer alguma situação que pode, ela para nossa sobrevivência, né, que pode ameaçar a nossa sobrevivência, né, então ela vai produzir o cortisol, que vai trazer ali para você, ou você vai fugir, né, ou você vai recuar. Então ela te traz isso pra você, ela para te proteger mesmo. Então a ansiedade não é uma coisa que tem como a gente tirar. É igual o medo. Não tem como a gente tirar. O medo também te protege de alguma forma, mas de forma excessiva gera transtornos muito sérios, como a ansiedade também gera muitos transtornos, né? Os pânicos e várias questões psiquiátricas aí a partir da ansiedade. Então isso é real, muito real. Então a gente falando da ansiedade, então desse cortisol do nosso corpo. E Caio, saudade de você, lindão. E o meu primo querido. Então a ansiedade, a gente fica aí, Caio, que tem muita coisa boa aí pra você hoje.
A ansiedade, ela tá nesse lugar que a gente vai... Então a gente precisa se proteger. Então ela não bonitinho. Ela não é uma coisa ruim, só que desregulada, ela é uma coisa péssima que vai gerar transtornos e a gente vai precisar fazer até, inclusive, muitos tratamentos, como muitas pessoas ainda estão nesses processos de fazer tratamento, porque quando esse cortisol ele desregula, realmente a pessoa precisa de um tratamento médico, porque aí chega na parte física. Então tudo pertence, tá, gente? Tudo pertence nesse processo, mas a gente precisa começar a ter mais clareza disso por ser uma coisa que está crescendo muito sobre isso. Então é isso. Então a ansiedade não é uma coisa ruim. Primeira coisa, pra vocês entenderem. Então não tem como você chegar aqui e fazer uma constelação. Eu quero ficar livre da minha constelação, que as pessoas muito elas querem ficar livre das coisas. Não, eu quero resolver, né? A gente gosta de exterminar as coisas que estão no nosso caminho. E o movimento não é esse. É a gente entender por que isso tá vindo e trazer um espaço para isso, para que a gente possa conseguir existir dentro disso e que isso não se torne uma doença, não se torne um transtorno. Então, assim, falando disso, né, desse movimento, então, quando que essa ansiedade, ela tá desregulada? Tá desregulada quando você já não consegue dormir, esse excesso de sono, você começa a criar, né, questões, assim, sempre achando que vai acontecer alguma coisa, começa a criar medo, começa a criar pânicos, os pânicos. Então, quando começa a te dar comportamentos compulsivos, por exemplo, como fumar, beber, né? Pra poder, pessoas extremamente ansiosas, toda vez que fica ansioso, vai fumar. Toda vez, né? Hoje os meninos usam aqueles outros cigarros eletrônicos, mas tudo isso é uma forma de ansiedade. Tela, né? A tela excessiva para não olhar para aquelas ansiedades, vai pra tela. Então isso vai gerando vícios, então aí essa ansiedade ela tá o quê? Totalmente desregulada. E aí, só que a gente acha que essa ansiedade é nossa, essa que é a questão, é esse lugar que eu quero trabalhar com você. A gente acha que a ansiedade é nossa, aí a gente vai fazer tratamento, que eu acho muito importante realmente fazer os tratamentos, e fica ali naquela luta, e nem sempre os tratamentos vão funcionando. Então, assim, o tratamento ele é muito importante, porque ele já chegou na questão física, mas se vocês não trabalharem, vocês vão ter que vão ficar na dependência disso a vida toda, e sempre vai desregulando, vai ter que ficar trocando, não tá resolvendo o problema. Tá? Eu assim, não estou falando que não tem que fazer tratamento. Eu acredito que tem que fazer tratamento sim. Os tratamentos auxiliam muito, mas a gente não pode ir só nisso. A gente tem que ir na raiz disso. Então, o autoconhecimento, gente, para começar, o autoconhecimento é vida. É vida. Principalmente, assim, para todos nós, né? Mas para a ansiedade é vida. Porque quando a gente começa a entender os nossos processos, começa a entender como a gente funciona, isso a gente consegue olhar para o que a gente precisa olhar, não é pôr para fora, né? Não é tomar um remédio e aquilo ali acabar. Porque aquele ali vai acabar temporariamente. Claro que o remédio vai te auxiliar, mas enquanto isso você precisa trabalhar no seu autoconhecimento. Você precisa ter mais profundidade. É nesse lugar que eu quero trazer para vocês a constelação familiar. Que muitas vezes a gente tem essas ansiedades que a gente acha que é nossa, que a gente precisa se virar com isso, mas isso tem causas muito profundas e muito inconscientes. Assim, já fiz várias constelações, né, de pessoas com essa questão de ansiedade. A gente vai olhar, isso tem raízes assim profundas, muito profundas. Então, assim, questões de estresse de uma família, né, um trauma transgeracional ali vai impactando 3, 4 gerações para frente. E a gente achando que isso é nosso e começou com a gente. E não, porque, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da pessoa, ela vem porque ela tá com problema de ansiedade com o filho. Que isso é muito comum, as crianças muito ansiosas. Então, quando chegam crianças para constelar, eu constelo os pais, tá? Porque a raiz sempre tá nos pais. Os filhos estão ali dentro. Então, se a gente também não lidar, a gente como pai, com as nossas ansiedades, isso vai passar para os nossos filhos. Aí eu vou te contar para vocês essa história para vocês começar a entender a profundidade disso. A pessoa vem com a filha com crise de ansiedades absurdas, né? E paralisada ali, porque a ansiedade ela é ruim quando? Quando ela paralisa. Porque quando ela tá te impulsionando para você caminhar, ela ainda é saudável, mas quando ela te paralisa e você não consegue sair do lugar, você fica ali nadando e morrendo na praia, você tá paralisado. Então a filha com questões de vestibular, paralisada ali com a ansiedade. E a mãe veio para constelar a questão, veio olhar as questões. E aí quando ela vem
para olhar essas questões da filha, né? A filha veio junto com a mãe no caso, desse caso, as duas, a mãe desesperada, porque a menina, né, com muita dificuldade, a menina também. E aí quando a gente vem para olhar essas questões, a mãe tinha muita questão com a mãe dela, que era extremamente ansiosa, queria tudo muito rápido, que as coisas tinham que acontecer sempre ali na hora. Então isso já foi passado para a filha e para a neta. Mas a raiz da questão não estava na mãe, a raiz da questão estava na bisavó dessa menina, né? Por quê? Porque essa bisavó, o avô foi embora quando ela era, o bisu, né? Foi embora quando a avó dela era pequena. E a avó ficou lá com aquele monte de filho, e essa filha era pequena, ela precisava ajudar a cuidar das coisas da casa, muito pequenininha. Ela tinha que subir nos banquinhos para poder lavar as vasilhas, esquentar a comida, assim, com 8 aninhos de idade, 7 aninhos de idade. Tinha que fazer porque podia machucar, ela subia em cima da pia para poder ficar lá na escadinha, lá lavando vasilha. Pensa nisso, gente. Uma criança pequenininha, cheia de responsabilidade. Então, essa demanda de responsabilidade, essa ansiedade, esse estresse, essa situação foi passada para a avó, que cresceu ali, tendo tempo que fazer tudo a tempo, rápido, que criou essa ansiedade, que passou para a mãe, e a mãe passou para a filha. Então, quando a gente consegue olhar para essa situação, lá para a raiz, aonde que tudo começou, né? Com o vovô, que foi embora, que deixou, e a gente entender que isso tem uma raiz muito mais profunda, a gente conseguiu trazer isso, reconciliar com isso, entender que essa ansiedade, ela tinha história dentro dessa família, que ela já era uma questão transgeracional que ia passando geração por geração, e a gente reconciliar com toda essa história lá atrás, essa questão que sim, foi como tinha que ser, mas foi difícil mesmo, né? A gente tivesse digerido isso, os lutos que não são digeridos, né? Essas dores que não foram digeridas, o pai ter ido embora, ter deixado ela lá naquelas condições, a gente poder olhar isso e essa menina conseguir entrar nesse processo e ir pra frente, né? Fazer o Enem, e passar no Enem, e começar a vida nova, começar o processo. Então, assim, pra vocês entenderem que existe raízes muito mais profundas para nossa ansiedade. Então, assim, são muitas histórias, sabe? Então, assim, quando a gente descobre o que está oculto, quando a gente consegue ver o que está oculto, que são raízes bem conscientes, a gente já consegue entender qual que é o gatilho que aquilo ali gera, né? O gatilho gera o quê? Que precisava de fazer as coisas rápido, que não podia deixar as coisas por fazer, porque podia acontecer alguma coisa, tinha que ter rapidez naquilo ali. Então, aquilo ali, e isso ia impactando 4 gerações. Pensa para vocês verem. Parece que é uma coisa tipo, como assim? Mas é uma coisa que acontece. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Eu tô aqui cheio de anotações para mim não deixar de fazer nada, né? Então, assim, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa, um membro da família também, ele presenciou quando correu risco de vida. Então, assim, se gerou trauma transgeracional, isso vai passando, tá? De geração em geração, até que alguém olhe para isso e reconcilie com isso. Então, vou contar uma história de trauma geracional aqui, que eu não tenho, que não sobra para mim, que tá sobrando aqui a história de ansiedade. Essa é muito bonita a história. A moça, ela estudou muito tempo, ela sempre foi muito ansiosa, sempre assim. Depois a gente foi entender que ela sempre teve muita ansiedade, mas agora ela fez uma prova de concurso, ela tinha passado no concurso, e aí ela estava em pânico porque ela ia ter que tomar posse, começou a dar crises de pânico nela nesse momento, agora que ela tinha conseguido algo que ela estava estudando há muito tempo. E ela em pânico, ela já estava passando e ela ter que ir lá tomar posse, mas ela começou a ter crises de pânico. E aí ela veio constelar por isso, porque assim, era o grande sonho da vida dela e ela começou a adoecer antes de tomar, como é que ela ia fazer? Então aí ela veio olhar para isso. E aí a gente descobriu que quando a mãe dela estava grávida dela, a avó dela morreu. A avó dela sonhava ter uma neta, mulher, e quando a mãe dela estava grávida, a avó dela morreu. Né, o que gerou um trauma muito grande, mas a questão não estava ali. A raiz era um pouquinho mais profunda. Quando a avó dela nasceu, a mãe dela, a bisavó dela, morreu no parto. Olha como isso é forte. Nossa, impacto de vó que morre no bisavó que morre no parto, nos sistemas é assim, gigante. E aí a bisa morreu no parto da avó, a avó cresceu sem mãe, né, com aquela dificuldade toda, e quando teve a filha dela, e quando a filha dela foi ter um bebê, a avó morreu.
Então, assim, sempre que... Então ficou o quê? Que memória, que trauma ficou ali? Sempre quando vai nascer alguma coisa, quando alguma coisa vai começar, é perigoso, alguém pode morrer. Aquilo ali gerou um trauma transgeracional ali. E essa moça, quando ia começar um grande projeto, também não era um filho, mas era um filho de alguma forma, que era um grande projeto, que ela estudou, que ela preparou muito tempo para ter, aquilo ali começou a gerar um pânico louco. Pra gente entender que aquilo ali tinha uma raiz muito mais profunda, lá no nascimento da avó dela, né, na morte da bisa dela, no parto, né, no nascimento da avó. Que aquilo ali ficou, aquele trauma ficou ali, né? Nascendo uma criança e morrendo uma mãe. E é aquilo ali, e a gente pôde trabalhar isso com profundidade, olhar para essa raiz dessa questão, trabalhar esse trauma transgeracional para essa moça hoje, claro, né? Conseguiu sair disso e já está trabalhando, tomou posse desse projeto lindo e está lá trabalhando no concurso dela. Então, assim, eu tô querendo trazer clareza para vocês entenderem que essas questões de trás é que geram essas ansiedades. Então, não vem de você, às vezes vem dos seus pais que já eram ansiosos, que já tinha uma questão lá com a avó, que vem antes da bisavó. Então, isso tem raízes. Então, a ansiedade, ela tem raízes, né? E também quando a gente identifica, né, com essas vítimas, no caso dessa moça identificada lá com a avó dela que ficou sem mãe, então com medo de acontecer alguma coisa e ela perder. Então, a gente gera uma identificação ali a nível de alma, tá, gente? É tudo inconsciente, não é uma coisa consciente. Muito comum também, ansiedade, são descendentes de imigrantes, porque os imigrantes, eles vieram para o nosso país, né, chegaram aqui, os nossos bisos, né, tataravós, vieram de outros países, assim, fugindo de guerras. Por exemplo, os meus bisos vieram da gripe espanhola, né, para não pegar a gripe espanhola, vieram, né, diante daquela escassez toda. Então vieram nesse processo de escassez, de ansiedade, para começar uma vida nova, esse novo, sem saber o que ia acontecer. Alguns morriam no caminho, as viagens eram longas, difíceis, adoeciam, chegavam aqui, passavam muita dificuldade. Isso com certeza gera um grande estresse no sistema e gera muita ansiedade para os seus descendentes. Então são dores que precisam ser vistas, olhadas e acolhidas. Entendeu, gente? Eu não estou dizendo que a gente tem que resolver as coisas. Vocês entenderem que quando você chega e fala que quer resolver a sua ansiedade, é algo muito superficial, resolver a sua ansiedade, porque a sua ansiedade é fruto de muitas histórias, de muitas coisas que aconteceram, e a gente precisa acolher tudo isso para a gente poder dar um espaço para isso, para que isso vá deixando de ser um transtorno, né? Deixando de ser uma doença, porque às vezes hoje a gente está derramando esse caldo aí, porque são muitas histórias. Lembrando que nós somos continuações dessas histórias. Então, isso às vezes está transbordando na gente, porque são muitas histórias que vão chegando na gente. E alguém vai ter que olhar, um descendente vai ter que olhar para isso, para que isso seja liberado dentro do sistema. E mais duas coisas assim, que é muito, muito forte, que traz ansiedade, é o perfeccionismo. Gente, pessoas extremamente perfeccionistas. Elas querem tudo perfeito. E aí eu queria trazer para vocês uma clareza muito grande para os perfeccionistas, que são extremamente ansiosos. O perfeito, ele basta em si. Então, assim, se você está muito no futuro, buscando muito perfeição, você está buscando a morte. Uma pessoa que está buscando muita perfeição, o que tem? Quem é perfeito? Quem já fez tudo? Quem já viveu sua história e já acabou aqui? Os que já morreram. Os que estão vivos estão na imperfeição, porque a gente está no movimento vivo da vida. Então, se você tá gente que tem muito futuro, tá muito lá no futuro, eu já constelei também pessoas que queria terminar tudo muito rápido, fazer tudo muito rápido. Isso era o quê? Gente, isso era uma busca pela morte, tá? Era uma busca compulsiva por morrer. Aqui eu até anotei que desejar inconscientemente a morte, correr para morrer. O que está lá no fim? A morte. O que está no fim? Se você está buscando muito esse fim, o que está no fim? A sua morte. Então, o perfeccionismo, para os perfeccionistas, vamos olhar para esse perfeccionismo aí, porque isso é algo que não está trazendo vida, porque nós somos seres imperfeitos e nós não estamos buscando aqui perfeição, nós estamos buscando viver no movimento da vida viva. E por que uma das questões, né, que tem questões aí transgeracionais, tem traumas também, mas por que a gente fica nesse movimento de perfeição? Aí eu vou trazer uma clareza para vocês, um movimento inconsciente aí, que pode dar uma viradinha de chave para vocês. Quando a gente não recebe a vida do jeito que ela chega, a gente tem muita crítica e muito julgamento com a nossa mãe, com o nosso pai, a gente quer ser melhor do que eles.
E aí a gente se coloca maior do que os nossos pais. Independente de quem seja os seus pais. Ah, minha mãe era isso, você acha que eu sou assim? Você é igual sua mãe e seu pai. Infelizmente eu vou ter que contar, algumas pessoas não vão ficar muito felizes com isso, mas você é 50% a sua mãe, 50% o seu pai. Então você é igual aos seus pais. Enquanto você não aceitar, não concordar que você é igual aos seus pais, não tem jeito de você fazer nada com isso. Você vai ficar cada vez mais igual aos seus pais e vai viver buscando alguma coisa fora da sua identidade, um perfeccionismo, porque você vai ficar a vida inteira lutando para ser diferente dos seus pais. Aí você busca um perfeccionismo porque você é melhor, você não pode errar, você não pode ser igual aos seus pais, e aí vira um perfeccionismo louco, e você não tá na sua identidade. O que eu quero trazer clareza pra vocês, que esse perfeccionismo que gera essa ansiedade louca, você não está na sua identidade, porque a sua identidade é você ser 50% a sua mãe, 50% seu pai, e você só vai estar livre disso, de repetir essas histórias, quando você entender que você é igual, mas que você pode fazer um pouquinho diferente. Diferente, gente, não é ruim. Diferente, você pode fazer um pouquinho diferente. Quando você entende que a gente é uma mistura muito louca, a gente é uma mãe de um jeito, um pai totalmente diferente, essa mistura é a gente. E a nossa identidade é isso, é nisso que a gente existe. E aí, o que eu vou fazer com isso? Aí eu vou fazer um pouquinho diferente. Nem mal, nem melhor, nem pior, mas um pouquinho diferente. Então, quando eu tô nesse movimento, quando eu tô maior do que meus pais, achando que eu vou ser melhor do que meus pais, isso gera um perfeccionismo louco, que gera uma ansiedade. Por quê? Primeiro que eu tô desconectado com as minhas raízes, então eu tô totalmente desprotegido, totalmente desconectada na terra, totalmente sozinha. Isso gera muito pânico. Pânico vem muito disso, totalmente desconectada das suas forças, né? Sem se sentir totalmente apoiada. Isso vai gerando, e você tem que fazer melhor, tem que ser melhor, tem que fazer melhor do que os outros, e aí isso vai gerando uma ansiedade muito louca. E muitas vezes, às vezes o movimento é o quê? Voltar para o seu lugar, voltar para o seu lugar de filho, voltar para o seu lugar, conectar com a sua raiz, entender que você pertence, que você tem um tamanho, e ficar no seu lugar dentro do seu sistema. Por isso que eu falo, né, gente? Encontre o seu lugar na família, encontre o seu lugar no mundo, para que você possa ir vivendo para frente. Então, assim, eu falei muito aqui, né, gente? Pra vocês entenderem que a ansiedade é algo assim muito mais profundo, que nós continuamos histórias, temos raízes extremamente inconscientes aí. Então, para vocês aí ansiosos, eu recomendo vir fazer uma constelação familiar. É na constelação familiar que você vai ter, através de uma sessão, você vai conseguir entender aonde que é essa raiz. Né? Eu falo que a constelação familiar ela é bem diagnóstica, assim, ela vai trazer para você a raiz da sua questão, você vai conseguir olhar para aquilo ali e reconciliar com aquele processo, entender qual que é o movimento de reconciliação que você precisa fazer para a vida. E aí eu vou abrir caixinha de perguntas, eu vou falar essa semana muito sobre ansiedade. Eu queria que se vocês tiverem alguma dúvida para vocês me perguntarem, tá? Muitas pessoas às vezes não perguntam aqui, mas depois perguntam, que eu coloco esses vídeos no YouTube também. Então eu quero que vocês vão entendendo aí, trazendo clareza. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês essa questão da ansiedade? Vocês entenderem que isso existe questões muito mais profundas, que vocês podem, né, tá fazendo um movimento aí, e aí a gente precisa sair dessa superficialidade, porque senão a gente vai ficar o quê? Nadando e morrendo na praia. Então uma pessoa extremamente ansiosa, sim, ela precisa de um acompanhamento psicológico, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa fazer um tratamento, né, com medicação, mas existem caminhos que podem amenizar isso e trazer muita clareza para você entender onde que tá a raiz disso, para que você possa trazer essa cura não só para você, mas para toda a sua descendência. Porque também como mãe, né, eu tenho dos meus filhos, se você não trabalhar a sua ansiedade, isso vai passar para os seus filhos. Não tem como, filho. Como que você vai ter, se você é ansiosa, você vai ter filhos que não são ansiosos? É praticamente impossível. Né? Então isso é gerado aí dentro dos lares, né? Então quando vem muitas, né, gente? Muitas crianças ansiosas. Então quando chega essas crianças ansiosas, eu falo, vem os pais para constelar. Geralmente é a mãe que procura, às vezes vem o pai também, mas geralmente são as mães. E aí eu constelo as mães. Eu venho olhando para as mães trabalhar isso, entender a raiz disso, para ela poder trabalhar isso com ela, para poder isso impactar de forma positiva nos filhos também. Então vocês entenderam que a constelação é algo bem profundo, que tem raízes bem profundas e que as nossas questões têm raízes muito profundas. Então a gente precisa sair um pouco da superficialidade para a gente olhar para as raízes, para a gente poder ver da onde que isso tudo vem, para a gente poder reconciliar com tudo isso, para a gente poder seguir adiante. E é sobre isso que eu venho trazendo aqui para vocês, falando da
da ansiedade e como que a constelação familiar pode auxiliar vocês com a ansiedade. Então, a constelação é uma terapia breve que vai te auxiliar nesse processo. Você vai fazer uma sessão e você vai conseguir, né? A cada sessão você traz uma questão e nessa questão a gente vai trazer a raiz profunda disso tudo. Então é sobre isso que eu vim trazer para vocês entenderem um pouco mais as raízes de uma ansiedade, como que você gera, por que que você tem, e que não é uma coisa ruim, que não tem jeito de você ficar livre, é algo que a gente precisa existir dentro dela, mas de forma saudável, sem que isso gere um transtorno, sem que isso gere uma doença profunda aí na nossa vida, tá bom? Então, se tiverem dúvida, fez sentido para vocês que ficaram comigo aqui até o final, eu vou colocar isso, eu vou deixar aqui, tá? No Insta e vou colocar no YouTube também. Então, por favor, compartilhe com as pessoas que precisam entender melhor, entender um pouco mais sobre a constelação. Me auxilia a espalhar isso para as pessoas, para que as pessoas possam entender que isso tem solução, tem raízes profundas e tem como a gente olhar para isso e trabalhar tudo isso. Tá bom? É sobre isso. Então, um beijo no coração de vocês. Me acompanhe essa semana aí nos stories, que eu ainda vou trazer muitas questões para vocês. Vou trazer caixinhas de pergunta, enquetes, para poder ir trazendo mais clareza e vocês ir podendo processar isso de forma mais profunda, tá bom? E agradecer imensamente por vocês estarem aqui comigo, para quem vai estar aqui hoje, para quem vai estar aqui no futuro, tá bom? E compartilhem com as pessoas essa live, tá bom? Vamos espalhar essa chama aí, vamos trazer cura para as pessoas. Um beijo no coração de todas vocês. Namastê.